Geralmente, quando a gente pensa em acumular conhecimento, a imagem que vem logo à cabeça é tipo uma espécie de biblioteca gigante. Sim, com certeza. A gente tem essa visão bem arquitetônica da mente humana, né? Exato. A lógica parece super simples. A gente acha que quanto mais livros a gente lê, quanto mais dados a gente absorve, mais alto fica o nosso edifício intelectual. A gente vai adicionando tijolos de informação dia após dia, esperando que a estrutura por si só resolva os problemas, né? Que ela nos dê as respostas fundamentais da vida. Pois é, a gente constrói essa torre imponente e acha que lá do topo vai conseguir enxergar o mundo com uma clareza absoluta. Mas, e se a gente chegar até o topo dessa torre, olhar em volta e perceber que a fundação inteira está afundando na lama? Nossa, essa é uma imagem bem forte. Se a bússola que deveria guiar as nossas grandes decisões, sabe, não tiver conexão nenhuma com o verdadeiro norte. De repente, todo aquele acúmulo de conhecimento parece só um peso inútil, exaustivo até. E é exatamente essa crise de significado que o nosso material de hoje aborda. É uma reflexão teológica profunda escrita pelo autor Cícero da Conceição Nunes. Isso mesmo. A gente vai fazer um mergulho profundo nesse texto hoje. E a tese dele é fascinante, porque começa com uma angústia bem silenciosa, bem pessoal, e termina surpreendentemente num cenário de apocalipse global. É um espectro analítico gigantesco, né? Ele transita da filosofia clássica ali no livro de Provérbios até previsões geopolíticas e econômicas bem precisas. Tem moedas digitais, tem ecologia, tem de tudo. Mas antes da gente entrar nisso, acho super importante fazer um aviso para quem nos ouve. Com certeza, o alinhamento de expectativas é fundamental. O material propõe uma interpretação muito particular e bem contundente de eventos históricos. Ele aponta o dedo para instituições específicas, como o Papado e os Estados Unidos, e tem uma visão inegociável sobre a guarda do sábado. Sim, é um texto com perspectivas teológicas e proféticas fortíssimas. E vale lembrar que a nossa missão aqui não é tomar partido. De jeito nenhum. A gente não está aqui para validar ou refutar se o Papado ou os Estados Unidos têm esse papel profético, nada disso. Nós estamos aqui para desmontar a engenharia desse argumento. Exato. Queremos entender a mecânica da ideia, né? Como o autor parte do ponto A e chega ao ponto Z com tanta convicção. Como que a ideia de sabedoria, que a nossa sociedade trata só como diplomas e intelecto, se transforma numa questão de resistência contra leis ambientais globais, sabe? Certo, vamos desvendar isso. O que é fascinante aqui é que o motor de toda essa reflexão arranca com uma inversão completa do que a gente considera sucesso. O texto se apoia muito em Provérbios 3, versículo 13. Aquele que fala sobre a felicidade de quem acha sabedoria, né? Esse mesmo. Só que a premissa do Nunes é muito provocativa. Ele sugere que a elite intelectual do mundo atual nutre, na verdade, um desprezo profundo pelas instruções espirituais. Eles acham que estão acima disso, tipo isso. Basicamente. E ele argumenta que esse orgulho acadêmico não torna essas pessoas livres. Muito pelo contrário, torna elas incrivelmente vulneráveis. Incompetentes para lidar com as coisas eternas, né? Para dar um rosto a essa teoria toda, ele introduz a história de uma personagem chamada Maria. Ah, a história da Maria é muito simbólica. É uma professora de literatura que acaba de se aposentar. Quem está escutando pode imaginar alguém com uma carreira brilhante. 30 anos ensinando, as estantes da casa dela envergando sob o peso de certificados. Dezenas de crachás, de congressos internacionais, reconhecimentos. Sim, ela alcançou tudo que a academia diz que a gente precisa alcançar. Mas aí vem o baque. No dia seguinte à aposentadoria dela, quando aquele barulho todo da rotina para, ela é esmagada por um vazio existencial absoluto. O currículo gigantesco dela simplesmente não serve para preencher o silêncio da própria casa. É um contraste muito inteligente que o autor constrói aqui. Porque ela não vai buscar, sei lá, um novo pós-doutorado para resolver isso, né? Exato. Para combater esse vazio, a Maria vai arrumar umas caixas velhas. E no meio dessas coisas, ela encontra a Bíblia amarelada da sua avó. Uma avó que, pelo que o texto diz, era praticamente analfabeto funcional, certo? Sim, uma mulher que viveu uma vida super dura no campo. Mas que deixou as páginas daquela Bíblia marcadas com lágrimas e umas anotações bem rústicas. E ao folhear aquilo, a Maria tem uma epifania. Uma epifania violenta, eu diria.
Ela percebe que aquela mulher, sem estudo nenhum, possuía uma paz inabalável, uma clareza sobre a vida que todos os simpósios de literatura do mundo não conseguiram entregar para ela. É a diferença entre acumular fatos e encontrar sentido, né? Sabe a imagem que me vem à mente lendo isso? É como se o cérebro da Maria fosse um HD de última geração, com dezenas de terabytes de capacidade, lotado com os dados mais refinados da humanidade. Só que falta o sistema operacional. Os arquivos estão todos lá, mas a máquina não consegue processar nada daquilo de forma a gerar significado para a vida dela. Nossa, perfeita analogia. E a avó, nesse caso? A avó, por outro lado, tinha um HD com pouquíssimo espaço. Mas o sistema operacional dela era perfeito. Ele rodava a vida com um propósito claríssimo. Essa distinção é exatamente o cerne do que o Nunes quer nos mostrar. A sabedoria que ele defende na fonte não é acumulativa, ela é transformadora. Não é sobre ter mais dados no HD, então. Não, é sobre mudar o código-fonte de como a gente lê a realidade. A tese dele argumenta que a educação nas ciências, quando não tem esse conhecimento de Deus, cria só uma ilusão de controle. O intelectual moderno acha que domina o mundo porque entende a fotossíntese ou a poesia renascentista, né? Exato. Mas, segundo o texto, ele trabalha no escuro no que diz respeito ao destino final da própria alma. Caramba! Isso atinge um nervo muito exposto da nossa cultura atual. Nós vivemos nessa economia da atenção, da credencial. O valor das pessoas é medido pelo perfil delas numa rede social profissional. É o status acadêmico e profissional acima de tudo. Mas a grande pergunta que fica para quem nos ouve é a seguinte: se esse intelecto todo não salva a gente do vazio, o que salva então? Essa é a virada da chave. Como a gente passa dessa imagem de uma avó pacífica encontrando conforto num livro antigo para a ideia de que a sabedoria exige uma ação drástica, uma ação real no mundo? A ponte que o Nunes constrói para responder isso é redefinir a palavra sabedoria. Ele a coloca como sinônimo literal de obediência. Obediência? Sim, ele recusa totalmente a ideia de que a sabedoria seja só um estado mental contemplativo. E para provar isso, ele mapeia várias figuras-chave da Bíblia. O caso de Daniel na Babilônia é o exemplo que ele usa logo no começo, não é? Esse mesmo. E é super revelador de como essa mecânica funciona. Daniel é aquele jovem que, ao ser levado cativo, se recusa a comer as iguarias da mesa do rei babilônico. Mas, lendo o texto, a gente se pergunta por que isso é sabedoria e não só teimosia, ou uma dieta super rigorosa? Porque a comida do rei, naquele contexto, não era apenas nutrição. Era um rito de assimilação cultural profunda. Ah, entendi. Ao rejeitar aquela comida, o Daniel estava rejeitando a epistemologia da Babilônia, a forma como aquele império entendia e explicava o mundo. Então a obediência dele a um princípio que parecia pequeno blindou a mente dele contra uma lavagem cerebral do império. Exatamente. O texto da fonte destaca que, por causa dessa lealdade intransigente, a sabedoria dele foi considerada 10 vezes superior à dos sábios locais. A obediência foi o mecanismo que ativou essa percepção superior. Então, a obediência precede o entendimento verdadeiro. E a gente vê esse mesmo padrão quando o texto avança ali para o Novo Testamento. Ele cita Miqueias, Tiago, Pedro, mas foca especialmente no apóstolo João. Sim, a primeira epístola de João no capítulo 2. João estabelece uma régua que é bem brutal, na verdade. Ele diz que quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O teste definitivo do conhecimento não é um ensaio teológico bem escrito, é a conduta da pessoa. Mas peraí, lendo essa parte eu confesso que me bateu um incômodo real. Se a gente reduzir tudo a guardar mandamentos, isso não transforma a sabedoria num manual de regras super sufocante? É uma preocupação válida, porque, soou um pouco como um legalismo frio, sabe? Onde a salvação espiritual vira um jogo de pontuação. Faça isso, não faça aquilo. Como é que a pessoa não vira um robô ético sob essa perspectiva? É um perigo que a gente sempre vê nesse tipo de discussão, mas a estrutura do argumento do Nunes não permite essa leitura fria. Ele não está descrevendo um contrato corporativo onde a gente bate ponto para ganhar o céu. Tá, e como ele descreve, então? A obediência no material é tratada como um sintoma orgânico. Ele chama de a expressão externa de uma fé interna. Pense na nossa respiração. Respiração. Como assim?
Nós não precisamos pensar ativamente e fazer um esforço gigantesco para respirar se os nossos pulmões estiverem saudáveis. Acontece naturalmente. Para o autor, o contato genuíno com o Criador altera a natureza do indivíduo de um jeito que a obediência vira o fluxo natural do amor. Ah, interessante. É uma sabedoria ética e cristológica, então. A ação correta emana da gratidão e não do medo de ser punido. Exatamente isso. A obediência não é a moeda que compra a sabedoria. Ela é a prova de que a sabedoria já está instalada no sistema. É o fruto, não a raiz. Faz sentido. Mas se a obediência é algo tão orgânico, tão interno e relacional, por que a tese, de repente, dá uma guinada para uma estrutura legal tão rígida? Como assim? É que o material passa a citar muito a teóloga Ellen G. White, falando sobre essa cooperação divina, a vida de Deus na aula, mas logo em seguida ele dá um salto gigante para o direito penal moderno. Ah, sim. Esse é o momento de transição mais denso e surpreendente da obra. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. O autor sai da teologia abstrata e invoca Hans Kelsen, um dos maiores juristas do século XX. Ele puxa um princípio secular do Kelsen para explicar o universo. O princípio do nullum crimen, nulla pena sine lege. Que significa não há crime nem pena sem uma lei prévia. Mas qual é o objetivo de trazer teoria do direito penal para explicar o Apocalipse? O objetivo dele é provar que Deus, sendo o juiz supremo, obedece à lógica da justiça perfeita. O Kelsen argumentou que o Estado não pode punir um cidadão se a regra não estiver escrita de forma clara. A pessoa precisa saber o que é proibido antes de ser julgada por aquilo. Exato. E o Nunes transpõe isso direto para o cosmos. Se vai haver um juízo final separando quem tem a verdadeira sabedoria de quem não tem, a métrica desse juízo não pode ser subjetiva. A lei eterna de Deus precisa ser, então, um documento normativo, imutável e acessível para todo mundo. E é aí que entra aquele conceito de anomia que o texto explora, não é? A ausência de lei. Isso mesmo. A palavra grega anomia. O autor aprofunda muito isso. Imagina a seguinte cena. Você vive numa cidade super pacífica e, do nada, um grupo invade o Tribunal Central, queima a Constituição da cidade, troca as fechaduras das portas e impõe um novo Código Penal sem consultar ninguém. Uma bagunça total, um golpe. Isso é a anomia. Não é apenas quebrar uma regrinha de trânsito. É um ataque direto à própria jurisdição. O argumento da fonte sugere que adulterar a lei eterna de Deus é a mesma coisa. Afirmar ter a graça divina enquanto se invalida ativamente a lei dele é a maior das ingratidões. É um crime de usurpação cósmica. Nossa. Mas deixa eu parar tudo aqui um instante, porque a gente acabou de passar por uma escalada vertiginosa nos conceitos. Foi bem rápido, né? Demais. A gente saiu da paz interior de uma professora aposentada, passamos pela dieta de Daniel lá na Babilônia, entramos na teoria do direito de Hans Kelsen e agora a tese nos arremessa contra a parede falando de sanções econômicas globais e a figura do papado. É o clímax do texto. Como que a necessidade de uma lei cósmica imutável deságua no chamado Domingo Verde e na marca da besta? Aterrissamos no conflito final, porque o autor precisa identificar onde essa tal troca de fechaduras do tribunal aconteceu na história. Onde a Constituição divina foi alterada. Segundo a leitura escatológica do Nunes, a lei normativa de Deus tem um selo, uma assinatura clara, o quarto mandamento, a guarda do sábado do sétimo dia, que reconhece o Criador. Certo. A tese aponta que ao longo dos séculos essa lei foi deliberadamente alterada por poderes políticos e religiosos humanos. E o material não poupa nomes, como a gente avisou no começo. Ele aponta diretamente para Oma, utilizando a figura do livro de Apocalipse da besta que surge do mar. E diz que Roma trabalhou em conjunto com os Estados Unidos, que seria a besta que surgiu da terra, formando um eixo de poder para reescrever essa Constituição divina. E ele traça um histórico bem longo disso, né? Começando lá no Império Romano. Sim. O traçado histórico dele começa com o imperador Constantino. O texto cita que, em 321 d.C., Constantino instituiu a guarda do domingo como dia de descanso oficial do império. E a fonte defende que a instituição papal absorveu e consolidou essa mudança, trocando definitivamente o sábado bíblico pelo domingo. Exato.
E séculos depois, o autor vê ecos dessa mesma imposição nas chamadas Blue Laws, as leis azuis nos Estados Unidos. Leis que proibiam o comércio e certos trabalhos aos domingos, impondo uma moralidade do Estado em cima das pessoas. Sim, forçando a guarda de um dia específico por meio de legislação estatal. Só que o argumento do Nunes não estaciona no passado. E é aqui que a coisa fica meio assustadora. Ele agarra essa trajetória milenar e projeta no nosso amanhã imediato. Ele tenta mapear as profecias do Apocalipse nas manchetes de hoje. É a parte mais ultramoderna do texto. A tese soa ao alarme para o que ele chama de Domingo Verde. O Domingo Verde? Se conectarmos isso ao cenário maior, a tese faz muito sentido dentro da lógica dele. O autor descreve um movimento internacional que propõe um dia de pausa semanal compulsória. Mas não para adorar a Deus de forma explícita, né? É para reduzir as emissões de carbono. Exatamente. Um dia de descanso global para a salvação do planeta, para evitar o colapso climático. E a genialidade terrível dessa estratégia, segundo o texto, está na roupagem dela. Como assim? Ao desvincular o descanso dominical da religião e atrelar isso à emergência climática e à sobrevivência da espécie humana, a adesão se torna quase moralmente inquestionável. Claro, porque quem é que ousaria ser contra a salvação da Terra? É a imagem perfeita de um cavalo de Troia colossal. Uma analogia perfeita. Por fora, a iniciativa tem esse verniz irresistível de sustentabilidade, de empatia global, todo mundo aplaude. Mas, na visão do texto, a barriga desse cavalo de madeira está cheia de soldados prontos para dar o golpe final. O Domingo Verde seria a ferramenta tática perfeita para testar a lealdade espiritual de toda a humanidade. A aceitação de uma lei humana disfarçada de bem comum em detrimento da lei normativa inalterável do sábado. Mas como que as pessoas seriam forçadas a aceitar isso na prática? É aqui que a economia digital entra como um mecanismo de coerção supremo do Estado. O autor conecta isso diretamente ao Apocalipse 13, versículo 17, aquele que fala sobre não poder comprar nem vender. Ah, as moedas digitais. Sim, o argumento sugere que a atual transição global para moedas digitais emitidas por bancos centrais e essas identidades digitais unificadas criam pela primeira vez na história da humanidade a infraestrutura perfeita para um boicote total. Se a lei do Domingo Verde for globalmente adotada, a tecnologia permite que o Estado simplesmente desligue o seu acesso ao próprio dinheiro. Num piscar de olhos. Caso você decida guardar o sábado e se opõe à diretriz climática, você é bloqueado do sistema. Se conectarmos isso ao cenário maior que o Nunes desenha, a escolha final não será travada com armas, nem será um debate amigável entre duas religiões. Será uma escolha binária e brutal. Ou a obediência orgânica à lei do Criador, ou o exílio completo do sistema econômico. Comprar e vender versus adorar. Exatamente. E olha como isso amarra brilhantemente com o conceito inteiro de sabedoria, que a gente discutiu lá no início com a professora Maria. Nossa, é verdade. Quando a conta bancária for bloqueada e o acesso à sociedade for cortado, nenhum diploma de Harvard, nenhum simpósio literário, nenhum acúmulo de informações vai ajudar. A única coisa que vai sustentar o indivíduo será aquela sabedoria transformadora, aquela fé submissa que a Maria invejou na sua avó ilitrada, a coragem de obedecer ao invisível contra a pressão esmagadora do visível. É o teste final daquela obediência que o Daniel teve na Babilônia, mas numa escala global. Então, o que tudo isso significa para nós, no fim das contas? Nós fizemos uma viagem extraordinária pela mente e pelos argumentos do Cícero da Conceição Nunes. Começamos com a angústia de uma professora aposentada em busca de significado e terminamos num cenário profético global de moedas digitais e leis ambientais. A linha mestre que une tudo, de acordo com a fonte, é a obediência inegociável à palavra de Deus, em contraposição à tal da sabedoria do mundo e às instituições humanas. Vimos como essa obediência não é uma sugestão poética, é uma submissão estrita à Constituição de Deus. O que, invariavelmente, coloca o indivíduo em rota de colisão frontal com as burocracias e os impérios do futuro. É uma obra de engenharia teológica fascinante. Mesmo que a gente mantenha a nossa neutralidade aqui, ela nos obriga a olhar para a geopolítica, para a tecnologia financeira e para os discursos de sustentabilidade através de um prisma de suspeita, né? Uma suspeita profética.
Ela exige que a gente se pergunte quem realmente tem a autoridade de ditar o ritmo do nosso descanso e da nossa lealdade. E essa é uma reflexão monumental para qualquer pessoa. Com certeza, porque, independentemente de olharmos para essas conclusões através de lentes proféticas literais ou de uma perspectiva puramente secular, a provocação central do autor é universal e impossível de ignorar. O argumento de Kelsen as persegue até o fim. Não há juízo sem lei prévia. Nós vivemos num sistema de regras. Em um mundo hiperconectado, essas leis prévias muitas vezes operam mais sombras. Não estão tão visíveis assim. Perfeito. E é com esse pensamento que eu quero encerrar nossa análise de hoje. Para quem nos ouve, eu deixo uma provocação final. Pense nas forças silenciosas ao seu redor. Num mundo cada vez mais confuso, guiado por algoritmos, Algoritmos que moldam invisivelmente o que a gente deseja comprar, pressões sociais que ditam quem é aceitável e quem deve ser cancelado. Quais são as leis eternas e inegociáveis que estão, de fato, arquitetando as nossas escolhas diárias mais íntimas? quem está no controle do nosso código moral? Exato. Quando a pressão financeira ou social aperta, a gente está realmente pilotando a nossa bússola baseados em princípios que escolhemos. Ou estamos apenas marchando, entorpecidos e cheios de conhecimento inútil rumo às leis azuis invisíveis da nossa era? Fique esse questionamento profundo no ar. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa imersão. Fico muito grata pela companhia. Continuemos curiosos, questionando sempre. E até o próximo mergulho profundo.